forma é sua. Senhor, nosso eterno Deus e Pai Celestial, com imensa satisfação, gratidão em meu coração, e tomo esta plataforma para pedir a graça, a misericórdia do Senhor, que o Senhor toma este vaso em tuas mãos, para que eu possa ser um instrumento no qual o Senhor possa abençoar os teus filhos nesta manhã. Queremos agradecer ao Senhor por este ministro que o Senhor tem colocado nesta cidade. Que o Senhor continue com as suas mãos estendidas sobre ele, sobre todos os seus ministros, auxiliares, tocadores, cantores, diáconos e todos, ó Pai, que fazem parte deste ministério. Nós pedimos que o Senhor continue abençoando, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, e que haja manifestação do Espírito Santo para curar os enfermos, para libertar, para consolar, para redarguir, para corrigir, para nos ajudar nesta manhã. Estamos todos aqui para sermos ajudados por Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos. Bom dia a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu fico agradecido a Deus por esta oportunidade a mais nos concede estar aqui. Depois de cerca de uns 15 anos estivemos aqui, e que eu creio que foi uma bênção para mim estar aqui, e está sendo uma bênção. Desde Rondonópolis estivemos ali com o pastor Paulo, e hoje estando aqui com o pastor Juvenal, e a gente agradece a Deus por este companheiro de longas datas, do qual nós nos conhecemos, fazem parte do nosso companheirismo cristão, né? E a gente fica recompensado por ter companheiros como ele, não é? Deus o abençoe, juntamente com sua esposa, sua família hospitaleira, né? E nos deu toda a comodidade aqui, até nos tratando bem demais. Queria fazer uma observação. Se vocês notarem que ele é índio, você não está falando errado, não. Você está pensando certinho, não está murmurando, não, sabe? Você foi laçado, seu avô foi laçado? Pai do meu pai, né? Foi pegado numa aldeia, né? E levado para ser criado por uns italianos no Morro do Chapéu, lá na Bahia, né? Mas você tem sangue de baiano, não, né? Eu acho que não, né? Você come feijão da Bahia, você foi criado na Bahia, come a carne da Bahia e não tem sangue de baiano, rapaz. Eu não sei, nessa parte aí eu não estou familiarizado, não. A gente agradece a Deus por estarmos aqui novamente. E eu
convido a igreja a colocar-se em pé para lermos as Escrituras em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19 ao versículo 21. Eu trago a saudação da igreja e que está sob nossos cuidados ali em Presidente Prudente, no estado de São Paulo, a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo, nosso pequeno rebanho ali, né? Mas, para Deus, Ele disse, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele estaria no meio deles. Amém? Para Deus não existe igreja grande e igreja pequena. Existe a igreja de Deus, amém? E o qual todos nós fazemos parte. Então, quando você estiver orando, lembre dos seus irmãos também, lá em Presidente Prudente, amém? Atos 3, 19 ao 21. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham, assim, os tempos do refrigério, pela presença do Senhor, e envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Que o Senhor acrescente as bênçãos de sua palavra. Assentai-vos. Vamos falar um pouco sobre esta restauração. E o apóstolo São Pedro, assim que recebeu o Espírito Santo, desculpa, é minha. Eu quero destacar sobre uma porção das mensagens. Na mensagem A Voz de Deus nesses últimos dias, como também um resumo das 7 eras da igreja, a restauração da árvore noiva e a era de Sardes. O apóstolo São Pedro, logo após receber o Espírito Santo, ele diz sobre esta restauração que viria. E a igreja, ela nasceu no dia de Pentecoste, com a descida do Espírito Santo. Ali principiou, então, os primeiros passos da igreja. Parágrafo 49 da mensagem, um resumo das eras. Ora, é dito que Deus irá restaurar. A era luterana não restaurou a igreja, mas iniciou uma reforma. A era wesleyana não restaurou. A era pentecostal não restaurou. Mas Deus tem que restaurar, porque Ele não pode negar sua palavra. Não, Senhor. Os céus e a terra passarão, mas as suas palavras não podem passar. Esta restauração não é a ressurreição da igreja. Não, Senhor. É uma restauração. Deus levará a igreja de novo
ao Pentecoste como no princípio. Então note você que aqui no versículo 25, onde nós lemos aqui do capítulo de Joel, que nós podemos, se você puder tomar aí o livro de Joel, no capítulo 2, versículo 25, ele faz esta promessa de restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto e a locusta, e o pulgão, a aruga, meu grande exército que enviei contra ti. Então nós encontramos que o profeta fala nesta mensagem a restauração da árvore noiva, sobre esta fase que a igreja passa. Ela passa por um estágio difícil, a igreja, porque a igreja nasceu em Pentecoste, mas dormiu durante as eras. Justamente ela começa a ter um declínio ao passar das eras, e vai chegando a ficar num espaço escuro, que você pode ver no gráfico da era da igreja. E o profeta diz que essa igreja passou por esse ataque durante as eras da lagarta, o gafanhoto, a aruga e o pulgão. Se você puder ler nas Escrituras, você vai encontrar que Deus fala em Apocalipse capítulo 4, versículo 7, sobre 4 seres no qual ele levanta para defender a igreja. Enquanto que a igreja está sendo golpeada durante as eras através desses cavaleiros que veio durante as eras, que nós vamos consolidar as escrituras de Joel com Apocalipse 4, e você vai ver que esses 4 animais de ataque na igreja, o qual foi a lagarta, o gafanhoto, a locusta e o pulgão, e você vai encontrar então 4 animais de defesa de Deus. Porque assim que Satanás ataca a igreja, Deus também tem os seus guardiões, os seus animais de defesa, a sua defesa. Nós encontramos o leão, encontramos o boi, encontramos o homem e encontramos a águia. Deus nunca ficou sem defesa. A cada ataque que o diabo faz sobre a sua igreja, ele levanta o ministério. Ele começou com Paulo, veio com Irineu, veio com Martim, veio com Columba, com Lutero, veio com Wesley, e chegando então agora o William Marion Branham, as 7 eras da igreja. Nós encontramos aqui, que você pode ler comigo, Apocalipse capítulo 4, versículo 7. Apocalipse capítulo 4, versículo 7, você vai ver aqui que ele fala sobre o leão, ele fala sobre a águia, fala sobre o homem e fala também sobre o boi. Agora, tudo isso foram fases que a igreja passou, e você vê aqui. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando, ou seja, voando. Então nós encontramos lagarta, gafanhoto, locusta e o pulgão. E nós vamos ver em Apocalipse capítulo 6, versículo 1 ao versículo 2, você vai encontrar o cavalo branco. Do versículo 3 e versículo 4,
você vai encontrar o cavalo vermelho. No versículo 5 ao versículo 6, você vai encontrar o cavalo preto. No versículo 7 e o versículo 8, você vai encontrar o cavalo amarelo. Então nós encontramos que o profeta fala sobre esses 4 movimentos, o qual tentou denegrir a imagem da igreja: nicolaísmo, jezabelismo, balaanismo e denominacionalismo. 4 movimentos. Veja bem: nicolaísmo, jezabelismo, balaanismo e denominacionalismo. Tudo isso estamos refletindo dentro dessa mensagem. Então ele diz: agora, você vê todos esses ataques aqui, o qual esses insetos fez, fazer de tudo para de volta ao lava-pé, de volta à doutrina dos apóstolos, novamente a igreja em ação, é Atos novamente em ação, amém? É o Atos do Espírito Santo novamente na igreja. Sim, Senhor, Ele não vai fazer uma nova igreja, mas vai usar a sua própria plantação original de volta à semente original. Ele está fazendo isto. Você crê? Conforme é afirmado aqui no versículo 23 de Joel: pela chuva de ensinamento ou a temporã, em seguida virá a chuva da colheita. Amém? Fé para o arrebatamento. Agora é fé para o arrebatamento. Deus não vai ressuscitar uma igreja. Deus vai acrescentar a fé que você já tem. Amém? Deus vai dar mais do que você já tem. Ele vai completar a obra que Ele começou. Amém? Esteja certo isso, que aquele que em vós começou a obra, Ele a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ele vai aperfeiçoar a igreja que Ele começou. Amém? Na mensagem A Voz de Deus, parágrafo 65, veja, você vê todas essas coisas confusas, que as pessoas se levantam, não conhecem a palavra, dizem que essas coisas, dizem que conhecem. Pode que resulte muito razoável, como o comunismo é uma coisa muito razoável. Eles pensam assim: todo mundo igual. Que bom seria que todas as nações fossem igual, fosse uma, todas iguais. Não haverão mais capitalistas, são todos comunistas. Oh, não se tem dito você a pensar, você pensa bem nessas coisas, que até há um pensamento até muito bom, até mesmo parece muito bom. Todas as Nações Unidas, tudo igual. Sim, Senhor, é o que eles pensam disso. Mas de onde eles querem esse padrão? Jesus disse desses 2 espíritos. Ele falou que seria tão parecido que, se possível, enganaria aos eleitos, enganaria os escolhidos. E tudo que tenha o diabo é uma perversão. Sim, Senhor, tudo que ele tem é uma perversão do que Deus criou. Você veja o pecado. O que é pecado? A justiça pervertida. Sim, Senhor, uma mentira é a verdade mal interpretada. O adultério é um ato ordenado a nós por Deus, pervertido. Está vendo? Toda incredulidade é a perversão da crença. Você tem que negar a verdade para tomar uma perversão. As pessoas têm que negar a palavra de Deus para entrar para um caminho errado. Por isso que Jesus disse que esse espírito seria tão parecido que, se possível, enganaria aos escolhidos. Então você tem que rejeitar a mensagem.
rejeitar a palavra da hora, rejeitar o que Deus tem para a hora, para então você pegar a esses tradicionais, a essas doutrinas, o qual o povo está enraizado nela. Então Deus fala que ele teria uma ocupação em trazer de volta ao povo de Deus a palavra novamente revelada, como revelou aos profetas, seus servos, desde o princípio. Ele prometeu fazer isto. Então nós encontramos esses insetos, encontramos o inseto que veio para atacar a árvore noiva, que representa a igreja noiva, e nós encontramos os animais de defesa. E o profeta vem e mostra na mensagem a restauração da árvore noiva, parágrafo 294, 295, que nós encontramos a lagarta, o gafanhoto, a locusta e o pulgão. Agora, vamos apressar aqui e entrar aqui no próximo estágio deste pequeno inseto. O que era primeiro? O que foi primeiro? Uma lagarta. O que ela comeu da árvore de Deus? O fruto. Sim, senhor. O estágio seguinte, qual foi? O que ela fez? Ela mudou a sua tática, ou seja, a sua maneira, passa por uma metamorfose de lagarta, passa para um estágio que age como o gafanhoto. É o próprio espírito do anticristo em cada era mudando de ataque, certo? Então ele muda de lagarta para gafanhoto. Sim, senhor. Aqui nós encontramos o que é que o gafanhoto fez? Comeu as folhas. Este é o hábito dos gafanhotos. Agora, qual foi a seguinte coisa que ele fez? Voltou a um outro estágio da locusta e ela foi direto para a casca da árvore, para tirar a proteção da árvore. E isso é representado através dos concílios da igreja, pelo qual passou pela era negra, o qual foi uma era de 914 anos, que a igreja ficou em trevas, ficou uma era escura, pouca palavra, pouca manifestação do Espírito Santo, mas havia sempre alguém, porque Deus nunca ficou sem uma testemunha. Ficou um pouco, mas era o que Deus precisava. Amém? Para começar a levantar novamente a igreja através da reforma com Martim Lutero na era de Sardes. Vê então, ele foi justamente a casca para tirar a sua proteção. Agora então aqui depois disso, ao ir na casca, vem a seguinte manifestação ou estágio: gafanhoto, locusta e agora pulgão. O que é o pulgão? Vocês sabem que parece que é uma coisa até incrível de se falar, né? Quando você vê o pulgão em uma árvore, né? Que quando você planta algumas coisas, eles pegam bem em cima da parte da árvore e vai comendo os brotos, vai nascendo os brotos e vai comendo, vai indo e ela tira a seiva. Chupa, o pulgão chupa a seiva daquela plantação a ponto de levar ela à morte. Mata a plantação. Deixa o pulgão atacar a plantação para você ver, acaba com a plantação. Então é justamente o que nós vamos ver aqui. Cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto e cavalo amarelo. No cavalo branco você vê que Satanás não tem nome, esse cavaleiro, né? Este cavaleiro do cavalo branco não tem nome. No segundo também não, no cavalo vermelho. No terceiro, no cavalo preto, também não tem nome. Ele só recebe nome quando ele amonta no cavalo amarelo. Quando ele amonta no cavalo amarelo, recebe o nome de morte. Então, o que é o pulgão para a lavoura?
morte. E o cavalo amarelo, a manifestação do Espírito Santo para tentar o quê? Matar a igreja. Veja, então aqui o profeta diz o que é o pulgão? Ele é um sugador, suga a vida, o espírito, a vida. É isso que ele faz. Vai bem nos talos e começa a sugar a seiva daquela árvore. Vem? Sim, senhor. Aqui está ele. O que iremos chamá-lo? Denominação. Tá vendo? O que é o pulgão? Denominacionalismo. Então, jezabelismo, nicolaísmo, jezabelismo, balaanismo e denominacionalismo, morte. Aí nós vamos para a palavra final do profeta, nesta era de Sardes, parágrafo 73. Você vai ver o que o profeta fala sobre você pertencer a uma denominação. Veja bem, vocês sabem que estamos vivendo no último tempo, amém? Vocês creem assim? Estamos vivendo no último tempo? Esta é a era em que as igrejas vão se unir. Então, vai unir o quê? O cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto e cavalo amarelo, tornando-se uma denominação. A igreja, a denominação estão se unindo. Estão se unindo para formar, então, um concílio mundial de igreja. E as demais igrejas estão todas filiadas a ela. A maior parte de todas as organizações, denominações, estão inscritos no concílio mundial de igreja. Sim, senhor. Então, veja, ele continuando. Eles estão, nesse mesmo momento, controlando o mundo político. Entendeu? A igreja está controlando até no mundo político. Lá tem seus deputados, tem seus senadores, tem e tudo quanto é coisa, pastores envolvidos na política. É o que o profeta está falando. Veja, eles estão envolvidos com a política. Sim, senhor. Nesse momento, eles estão controlando o mundo político. Elas estarão tão logo controlando as finanças do mundo. E veja bem, depois, se vocês não pertencem à Organização Mundial de Igrejas, vocês não serão capazes de comprar ou de vender. Vocês perderão tudo. Se você não pertencer ao sistema mundial de igreja, você perderá tudo. Você não vai poder comprar, você não vai poder vender nada. Entendeu? Se você não aceitar a marca da besta, que está logo aí. Entendeu? Por isso a igreja, o profeta fala, ela vai passar por um aperto. Ela vai passar por um aperto. Porque o profeta mesmo diz na ordem da igreja que essas portas aqui se fecharão. A menos que nós aceitamos a marca da besta. Mas nós não aceitaremos. Amém? Então vai ser fechadas as portas. Então há um aperto que a igreja vai passar. E às vezes nós agora não podemos passar um aperto. Uma coisinha, nós já estamos frágeis. E quando vier o aperto mesmo,